Efésios 6, o versículo 10 diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra as potestades e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que eu quero dizer para você nesta hora? Eu quero dizer para você que às vezes a gente quer viver uma vida baseada apenas nas vitórias. É muito normal ver pessoas reclamando o tempo todo porque vivem em constante luta. E muitas das vezes elas entram em luta de falar palavras com familiares, marido com mulher, a mulher com o marido, com filhos, com vizinhos, com patrões, com líderes espirituais e por aí vai. Mas a Bíblia, ela é clara em dizer, primeiro, que nós devemos fortalecer no Senhor. Ou seja, primeiro de tudo, nós devemos entender que a maior força, a força que nos move, a força que nós teremos para vencer qualquer situação, está em Deus. Fortaleçam-se no Senhor. Então lendo a palavra, orando, estudando, jejuando, aí eu estou me fortalecendo no Senhor. Por que isso? Porque eu preciso entender de uma vez por todas que a minha luta não é contra o meu irmão, mas a minha luta é contra o diabo. É ele quem está ao tempo todo tentando roubar as nossas bênçãos, roubar a nossa paz, impedir que nós possamos ser instrumentos do Senhor ou impedir que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Com base nisso, eu entendo que a minha vida não pode ter brechas, porque se existir brechas no mundo espiritual, o diabo vai entrar, porque o versículo diz que nós precisamos fortalecer no Senhor, no seu poder. O versículo diz que a nossa briga não é contra seres humanos, não é contra irmãos, mas a nossa briga é contra seres espirituais da maldade, é contra o diabo, é contra governadores, é contra potestades. Então isso, se eu vou lutar com um ser espiritual, a minha arma tem que ser espiritual. A minha armadura já é espiritual, porque Deus me deu, Ele proveu essa armadura aqui. Quando eu continuo lendo Efésios 6:10, eu vou entender: capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, botas do evangelho da paz, escudo da fé, espada do Espírito. Tudo isso é espiritual. A espada, inclusive, é o quê? A palavra de Deus, que ela é fundamental para que nós possamos ganhar essa guerra. Mas tem uma parte dessa armadura que nos chama muita atenção: o capacete da salvação. O que significa isso? Significa que a minha mente, ela é atacada o tempo todo por pensamentos que não são meus, por pensamentos que são malignos, por pensamentos de derrota, por pensamentos de vingança, por pensamentos de todo tipo. E o interessante é que a palavra nos diz isso, para nós nos protegermos contra os dardos de fogo inflamado do maligno. Então, se nós devemos usar o capacete da salvação para proteger a nossa mente dos dardos de fogo do maligno, está mais do que na cara, minha irmã e meu irmão.
Está na hora de nós fecharmos as brechas que nós abrimos todos os dias. Quais são essas brechas? Pensamentos e crenças limitantes de não merecimento, de não pertencimento. Todo pensamento, ele gera um sentimento e esse sentimento gera uma ação. Eu falo isso com vocês constantemente. Você que está aí me ouvindo agora, coloque muita atenção. Os seus pensamentos vão gerar um sentimento em você. Esse sentimento vai gerar em você uma ação direta. Muitas das vezes essa ação não é você fazendo algo, mas é você falando algo. É você abrindo a boca para dar legalidade ao inimigo. Ai, eu não sei o que acontece. Não, por mais que eu faça, as coisas não mudam. Nossa, parece que Deus se esqueceu de mim. Outro pensamento maligno. Eu nasci assim. Não tem jeito. Eu vou morrer assim. Eu sou assim. Ninguém é 100% mal, ninguém é imutável. Devemos entender que o Espírito Santo nos capacita a mudar o tempo todo, a mudar padrões de pensamento. Afinal, o nosso cérebro ele é ensinável, então nós podemos mudar padrões de pensamentos. Mudando padrões de pensamentos, vamos mudar padrões de sentimentos. Mudando padrões de sentimento, nós vamos mudar as nossas ações. E é isso que nós devemos entender, é isso que Efésios 6, a partir do versículo 10, está nos chamando a ter a atenção. Por que nós vivemos em constante batalha? Porque nós não sabemos usar a maior arma que Deus nos deu, a sua palavra. Devemos colocar em prática. Isso aqui é um manual de vida. Quando eu aprendo a chamar à existência aquilo que Deus está falando ao meu respeito, eu começo a mudar algumas coisas na minha vida. Ah, mas o diabo ele está como um leão rugente, feroz ao meu redor, tentando me tragar. O que eu posso fazer? Profetizar, porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Quem está com você? O Espírito Santo de Deus. A palavra diz que ele habita em nós. Nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo. Uma vez que nós entendemos isso, nós nos posicionamos da forma correta. Não precisamos ter medo. O maior medo, o maior inimigo de uma pessoa é o medo. Por quê? Porque eu tenho medo. Medo de quê? Eu tenho medo de fracassar. Eu tenho medo de enfrentar o meu medo. Não é procrastinação, não é baixo autoestima, não é o diabo. Não é dele que você tem que ter medo. Você tem que ter medo é de sentir esse medo de enfrentar, porque isso é maligno. Ah, pastora, mas se eu não tiver medo, eu posso ser imprudente? A palavra diz que eu tenho que ser prudente. Você tem que ser prudente. Sabemos que nós precisamos ter prudência. Ah, medo. O medo me mantém viva. A prudência te mantém viva. O medo te mantém paralisada. O medo te paralisa a ponto de você não ter coragem de dar um passo de fé. O medo ele invalida a sua fé. O medo faz com que você coloque uma espada na mão de Satanás e um canivetinho desse tamaninho na mão dos anjos do Senhor que estão ministrando a seu favor. Porque a palavra do Senhor diz que aos seus anjos dará ordem a seu respeito. Então, nesse momento, enquanto você está me ouvindo, existe uma batalha, existe uma guerra espiritual travada ao seu redor. O diabo não quer que você escute o que você está escutando agora. Por quê? Porque o que você está escutando tem o poder de libertar você, tem o poder de abrir as correntes espirituais que estão prendendo você nessa hora. Talvez você está preso pelos pés, talvez você está presa pelas mãos, mas você
estar presa pelo pensamento, pela mentalidade. Talvez o diabo conseguiu colocar você dentro da forma do mundo ou dentro da forma dele, e o seu medo de falhar, o seu medo de não ser amada, o seu medo de não ser aceita, o seu medo do que vão pensar, o seu medo se vão rir ou não de você, está fazendo com que você fique parada num lugar. Sabia que quando um circo, por exemplo, vai adestrar um elefante, ele pega o elefante ainda bebê e coloca correntes nas suas patinhas e dá a ele um pequeno espaço enquanto eles estão adestrando para ensinar ele tudo o que eles querem. Só que o elefante cresce, mas a mente dele está travada porque ele pensa que a corrente está prendendo ele. Aquela corrente jamais prenderia mesmo um bebê elefante. Imagina um elefante adulto. Com o tempo, eles tiram a corrente da patinha do elefante e coloca apenas uma cordinha. E amarra aquela cordinha em qualquer coisa ou nem amarra ela em lugar nenhum. Sabe o que vai acontecer? O elefante só vai até onde a mente dele já acostumou que a corrente alcançava. Ele não tem coragem de ir além. Ele tem medo, porque as primeiras vezes ele forçou, a corrente forçou a patinha e machucou. Então ele simplesmente entendeu, eu não posso ir além daqui. É exatamente isso que o diabo fez com você. É exatamente isso que o diabo faz quando ele ataca a nossa mente. Ele coloca um pensamento, uma crença limitante. Isso não é para você. E você simplesmente vai até onde você se sente confortável. Mas quando chega a hora de você avançar, de você romper, de você chegar ao ponto de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quando chega ao ponto de você ser o instrumento poderoso nas mãos do Senhor, você esbarra com a corrente que está nos teus pés. É aquela frase, isso não é para você. E aí você se paralisa ali. E ali você fica paralisada totalmente, com medo de seguir adiante, com medo de avançar, com medo de ser feliz, com medo de ser vitoriosa, vitorioso. Mas acredite hoje, Jesus quebrou todas as correntes. A palavra diz, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. O que eu te apresento hoje é a verdade que liberta. Isso aqui não é evangelho de autoajuda, como muitos pensam. Ah, os coaches, isso, aquilo, usam o evangelho para manipular. Não é manipulação. Isso é uma armadilha que o diabo colocou na sua mente para que você não usufruísse daquilo que Deus tem para você. Jesus, ele foi o maior motivador que existe na face da terra, que existiu na face da terra. Jesus foi a pessoa que mais nos impulsionou, que mais acredita em nós, e ele disse, sois mais do que vencedora. Isso é o que? É motivação. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso que é o que? É motivação. Então a Bíblia te motiva. Só que nós devemos aprender que enquanto nós somos motivados pela verdade que liberta, correntes são quebradas e o diabo perde acesso à nossa mente. O que eu te ofereço hoje é liberdade. Liberdade genuína. Por quê? Porque quando a palavra entra, o diabo tem que sair da sua vida. Vamos orar nessa hora? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, essa pessoa que está me ouvindo agora. Deus, em nome de Jesus, toca agora, Pai, nela. Que ela sinta, Pai, o toque da Tua presença. Sinta o Teu Espírito Santo nessa hora, Pai. E que essa verdade que entrou nos seus ouvidos, ela penetre o mais profundo do coração, Pai. E nessa hora, Pai, ela possa trazer
cura e libertação. Eu declaro e profetizo a sua cura e a sua libertação nesta hora, em nome de Jesus. E se você tem fé, se você acredita, diga amém. Eu creio, selado está, em nome de Jesus. Quero te pedir mais um favor. Quero te pedir que você compartilhe, que você curta esse vídeo e que você, lá no comentário, coloque amém, eu creio, selado está. Sabe por quê? Porque quando você escreve, quando você fala, você dá legalidade no mundo espiritual e chama à existência aquilo que você está acreditando e está falando.